a minha tela. E aí, Juan, como é que tá aí? Tá tudo certo, tá saindo tudo certo. Vou tentar colocar isso aqui pro lado de cá. Eu sou vaidoso, o negócio de ficar me olhando. Vamos, daí. Tem uma barrinha aqui que não deixa eu clicar na minha aula. Ah, agora foi. Apertar aqui o ocultar. Aparecendo tudo aí, Juan? Ó, meu pontinho branco, ok. Tá tudo Meu certo. mouse ali na letra O e vai para a letra Certo, H. Para certo. calibrar a apresentação. Pessoal, então, boa tarde. Dando sequência, né, a essa parte de pontos notáveis, né, o Juan apresentou a parte 1, que é o baricentro. A parte 2, né, vai ser o unicentro, né, com o professor João. E aí, mais uma vez, né, em função dos nossos horários, eu precisei trocar a aula, então antecipando aqui a parte 3, né, que é os outros dois pontos notáveis, circuncentro e o ortocentro. Eu vou apresentar dois, não é porque eu sou mais bonito, não. Né? E cada um apresenta um. É porque estão muito bem relacionados, né? Esses dois pontos notáveis aí do triângulo. Então, na aula de hoje, nós vamos mostrar algumas propriedades, né? As relações entre esses dois pontos notáveis. E aí, vocês podem, né, por gentileza, apresentar a dúvida, tá? Em qualquer momento. Pode abrir o áudio aí, fazer a pergunta. Vou estar aqui olhando mais para a tela, né? Não vou só quando olhar de lado aqui para ver alguma coisa no chat, mas podem abrir o áudio e colocarem as suas questões, ok? Bom, vou começar a falar do circuncentro, né, que vai ser o encontro das mediatrizes, e para isso eu vou lembrar, né, alguma propriedade aí da mediatriz, uma coisa bem simplesinha, né, dado o segmento, uma perpendicular que passa ali pelo ponto médio. Então, esse ponto, né, ele pertence à mediatriz, e como propriedade, né, a distância, né, que qualquer ponto da mediatriz tem dos extremos aqui do segmento é a mesma, ok? E também, né, vamos precisar aqui do inverso para reconhecer que se um ponto ele tem esta propriedade, então é um ponto aí da nossa mediatriz. Eu vou só demonstrar, né, rapidinho esse conceito bem intuitivo, né, de que se o ponto está na mediatriz, que é essa reta perpendicular passando pelo ponto médio, então eu tenho aqui esse lado é igual a esse lado, o ângulo aqui 90 graus está para os dois lados, esse lado aqui concorrente, né? Então, esses dois triângulos, o triângulo A, o ponto médio, se eu aparecer aqui, ó, o ponto médio O, ele é congruente, né, ao triângulo ali do lado de lá. Se eles são congruentes, então, pelo caso lado, ângulo, lado, como são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, então esses dois lados aqui, eles são iguais. E na volta, né, admitiram, né, que esses lados são iguais, né, e essa linha que passa aqui pelo ponto médio, então, né, esse lado aqui, evidentemente, igual a esse lado concorrente, o outro caso aqui de congruência de triângulos, né, lado, lado, vai também dizer que são congruentes, né, ou seja, os ângulos são todos iguais,
esse ângulo raso aqui é também um ângulo comum, são iguais, ou seja, né, 90 graus para cada lado, ok? Então, todo ponto, né, que também satisfaz a esta igualdade, eles são equidistantes, né, aos extremos, vai ser também um ponto da mediatriz. É um conceito, né, inicial, bem elementar, mas vai ser útil, né, para demonstrar alguns fatos mais elaborados com relação aí a um ponto da mediatriz, ok? Bom, com isso, né, vamos construir aqui um triângulo, ok? E traçar também as mediatrizes com relação aos outros lados. Então, a mediatriz com relação ao lado AC e a outra mediatriz, né, com relação ao lado CB. E aí, visualmente, né, nós percebemos aqui que essas três mediatrizes, elas se interceptam num ponto comum, tá? A minha intenção aqui é demonstrar que isso é verdadeiro, né? O encontro das três mediatrizes, né, é um ponto comum, a qual nós chamamos aí de circuncentro. E para mostrar, né, a estratégia para mostrar que isso aqui realmente, né, não é só ilusão da figura, mas ele se encontra num ponto comum, eu vou considerar esse ponto O pertencente a duas mediatrizes, né, na intersecção de duas mediatrizes, né, na intersecção desta mediatriz aqui relativa ao lado AC e também na intersecção com essa outra mediatriz relativa ao lado AB. Assim, né, como esse segmento aqui, ele é uma mediatriz aqui do lado AB, o segmento AO, né, como eu mostrei aqui agora há pouco, tem o mesmo valor, né, do que o segmento OB. E, através dessa mediatriz, o segmento AO também vai ser igual ao segmento CO. Então, esse CO, que é igual ao AO, que é igual ao OB, eu tenho que o segmento, a distância, né, o comprimento do segmento OC é o mesmo comprimento do segmento OB, ou seja, esse é um ponto equidistante, né, de C e B. Pela volta que eu acabei de mostrar anteriormente, né, nós vamos ter, então, que esse ponto O também pertence aí à terceira mediatriz, tá? Então, justificando aí com essa breve construção, que essas mediatrizes, elas se interceptam num ponto comum, um ponto chamado de circuncentro. Né? Esse nome é bastante sugestivo, porque essas distâncias, né, que têm o mesmo valor, elas podem funcionar como sendo, né, um certo raio. E aí eu vou construir aqui uma circunferência e vai passar, né, por todos esses vértices, colocando, então, o meu triângulo, né, inscrito sobre essa circunferência. E aí, a circunferência, né, que circunscreve um determinado triângulo, nós vamos tratar de circuncírculo. Ok? Bom, que é a demonstração, né, de que o circuncírculo tem o centro, né, da circunferência, aí vamos limpar aqui a nossa animação e falar agora, né, dos encontros das alturas, né, de um determinado triângulo. Eu tenho aqui uma altura relativa ao lado AB, ok? Então, é um segmento, né, que é perpendicular, né, passando aqui pelo o outro vértice, construindo as outras duas alturas, né? Então, visualmente, né, parece que estão aí interceptando aí num ponto comum, na qual nós vamos chamar esse ponto aí de H. Então, para demonstrar, né, que realmente essa intersecção aqui, ela passa, né, por um ponto comum, vamos construir um outro triângulo, tá? Paralelo aqui ao lado AB, passando por C, então vamos passar ali uma reta, tá? Paralela aqui ao lado AB, passando pelo vértice C. E fazer isso com os demais vértices.
uma reta paralela a esse lado AB, passando pelo vértice, paralela ao lado AC, passando pelo vértice B, e a última, né, a reta paralela ao lado CB, passando aí pelo vértice A. Então, né, essas três retas auxiliares aqui, elas vão interceptar uns pontos D, E e F, né, fornecendo aí um triângulo DEF. Nesse triângulo, né, essas alturas aqui de cada lado do triângulo menor, né, no triângulo maior, vão ser retas aí, perpendiculares, respectivamente a cada lado. Se eu mostrar, né, que esse lado aqui é igual a esse lado, então essa altura, né, no triângulo maior vai ganhar o status de mediatriz. Né? Se fizer isso para todos os lados aqui, essas alturas aqui, para o triângulo maior em azul, eu vou olhar como sendo mediatrizes e acabei de justificar para vocês há pouco que elas sim se encontram num ponto comum. Tá? Então, para mostrar que essas alturas aqui do triângulo menor se encontram um ponto comum, eu vou justificar que essas alturas serão mediatrizes, tá, no triângulo maior. Para isso, também, né, uma justificativa bastante simples, né? Eu vou considerar o paralelogramo DCBA. Nesse quadrilátero aqui, que na verdade, pela construção, é um paralelogramo, né? Então, esse lado aqui é paralelo a esse lado paralelo a esse aqui, logo eles possuem, evidentemente, né, 2 a 2, a mesma medida. Ou seja, no primeiro paralelogramo, o lado AB, ele tem a mesma medida do lado DC. Por outro lado, né, nesse outro quadrilátero CABF, né, pela construção, né, dos lados serem paralelos, também eu tenho um segundo paralelogramo. De tal sorte que esse segmento AB, então, também vai coincidir, a medida, né, do segmento AB vai ter a mesma medida do segmento CF. Então, o segmento DC tem a mesma medida do segmento CF, o que vai caracterizar o ponto C como sendo um ponto médio. Ok? Se ele é um ponto médio e essa aqui essa reta é perpendicular a esse lado, então isso aqui, né, passou a ser a mediatriz, né, desse triângulo maior. Tá? Então aqui é uma mediatriz, né, analogamente eu provo que esse segmento tem o mesmo valor desse, vai ser ponto médio, aqui tem ponto médio. Então, essas alturas aqui, ó, no triângulo maior, são mediatrizes. E mais só que as mediatrizes, elas se encontram, né, num ponto comum. Então, só olhando, né, no triângulo menor, o encontro das alturas, tá, eu posso afirmar que elas se dão aí num ponto comum, né, um ponto aí chamado de ortocentro. Tá? Então, o que é bastante interessante, né, olhar aqui para o ortocentro no triângulo ABC. Esse ponto, ele é o circuncentro, né, do triângulo DEF. E tem mais uma característica, né, que eu vou só mencionar aqui para vocês, que é um triângulo especial. Vamos considerar aqui o pé das perpendiculares, tá? Ou seja, onde cada altura, né, vai interceptar o seu lado relativo. Então, aqui, esse pontinho aqui é chamado de pé dessa perpendicular, e aqui, né, um outro ponto chamado de pé dessa outra perpendicular. Unindo, né, esses três pés de perpendiculares, nós vamos ter o chamado triângulo órtico. Ok? E uma propriedade interessante é que agora essas alturas no triângulo órtico, cada altura vai ser uma bissetriz, tá? E o encontro dessas bissetrizes, né, chamado de encentro, que é o tema da aula do professor João Paulo na próxima semana, então, ou seja, nós vamos ter que
esse ortocentro, né, do triângulo ABC, olhando agora para o triângulo órtico, ele vai ser o outro ponto notável, tá? Que é o incentro. E só uma outra observação, né? O triângulo órtico, ele é um caso particular do chamado triângulo pedal. Também vai ser um outro tema, né, de uma nossas aulas, acho que sou eu voltar com esse tema, da qual eu posso olhar a tensão triangular como sendo uma projeção, né, do H para cada um dos lados aqui do triângulo ABC, e aí tem os pontos que construem o meu triângulo. Mas esse ponto aqui pode estar em qualquer outra posição e também obter essas projeções. E aí o triângulo, né, que nós vamos formar vai ser chamado de triângulo pedal. Só que, como apareceu aqui um caso especial, então eu estou mencionando, né? Mas o que eu gostaria só de chamar a atenção aqui nessa figura é que um ponto, né, esse ortocentro, né, do triângulo ABC, também é um outro ponto notável, né, é o circuncentro, né, do triângulo DEF e o incentro do seu triângulo órtico. Isso tem que demonstrar, né, que no triângulo órtico, né, essas alturas aqui, elas passam a fazer papel de bissetrizes. Ok. Bom, prosseguindo aqui, eu vou mencionar algumas proposições. Só. Ok. Vou tirar aqui do texto. Vamos aumentar um pouquinho. Pessoal, olhando aí, né, um material que fala sobre circuncentro e ortocentro, né, não das nossas notas, mas um outro material, nós temos algumas outras propriedades bastante interessantes, né, para relacionar o ortocentro e o circuncentro. Relacionar esses dois camaradas aqui. Então, dado um triângulo AB qualquer, está aqui, né, o ortocentro, o encontro das orturas e também o circuncentro. Tem uma propriedade, né, uma proposição que diz o seguinte, ó, se eu considerar o lado AC e o meu ortocentro, vamos fazer uma reflexão, né, sobre esse lado. Coloquei aqui a reta só para aplicar a ferramenta, essa ferramenta aqui de reflexão do GeoGebra. Se eu faço a reflexão do ortocentro com relação a essa reta, olha que interessante, a reflexão ela vai cair bem em cima do círculo, ok? E isso aqui é válido também, né, para as outras reflexões. Então, se eu considerar essa reta aqui passa por AB e também essa outra reta aqui passa por CB, vamos fazer a reflexão com relação agora a esse lado. Então, essa reflexão, ó, caiu bem em cima. E, por fim, né, essa reflexão aqui, então, com relação agora ao lado AB, também cai bem em cima do circuncírculo. Ok? Então, isso é uma proposição 1. E também tem... Alessandro, a slide que está querendo perguntar. Claro, fica à vontade. Oi, Alessandro, desculpa te interromper. Olá. Dá para você voltar à figura anterior? Porque antes de você continuar, senão eu vou perder meu raciocínio. Se você puder voltar, é só uma... Sim, é só apagar uma dúvida. Se você conseguir. A figura anterior é essa? Que é da explicação anterior, do ortocentro e o circuncentro.
Então, uma observação, pensando como aluno mesmo, né? Ok. Então, eu iria induzir o meu aluno a perguntar. Então, Uhum. conforme você fez o triângulo azul, e que você provou, né? Você traçou as retas e aí você transformou as outras linhas em altura, que seria do circuncentro, né? Eu poderia sugerir a eles para pedir o ponto médio, porque ponto médio do lado demonstra também ângulo de 90 graus. Então, vocês estão enxergando aqui que um lado é igual ao outro, mas por quê? Eu posso, de repente, tentar sugeri-los a pedir, porque se eu pedir o ponto médio, ele vai cair no mesmo lugar. Não vai aparecer um outro ponto em nenhum outro lugar. Sim, mas além do ponto médio, né, eu preciso que essa reta aqui, ela venha a ser perpendicular. Não, Tá? então, ela no primeiro triângulo, no marrom, você traçou como mediatriz, Altura. certo? Altura, isso. Altura. A Isso. altura do triângulo marrom. Então, tudo bem, Isso. é a altura. Eu não estou pedindo ponto médio. Aí é a altura do triângulo marrom. Tanto que ali, se eu pedir ponto médio, vai aparecer em outro lugar. Certo? Agora, no triângulo azul, ela cruza no segmento no ponto médio. E aí É isso que eu tenho que mostrar. Isso, então. É isso que eu quero, porque não vai sair, não está saindo do vértice, mas ele é ponto médio. Porque, assim, não é a mesma linha, não se considera a mesma, não está saindo do vértice para provar a altura. Não é uma perpendicular, saindo do vértice. Mas quando ela está no triângulo azul, ela cria ali um 90 graus. E aí, como é que eu provo que isso aí? Eu posso provar pelo ponto médio também. E aí, se eu achar o ponto médio, eu também provo que os dois lados têm a mesma medida. Era só assim, eu entendi a sua explicação. Aí o que acontece? Como é que eu posso provar também para o meu aluno do ensino médio, que talvez não tenha tanto conhecimento, que não vá conseguir enxergar tudo isso que você passou para nós, que já é difícil para a gente, Não, imagine para eles. ele vai entender, tem que explicar para ele, né, o seguinte: esquece esse triângulo marrom. Certo. Tá? Então, você concorda que essas retas aqui, elas são perpendiculares aos lados, concorda com isso? Concordo, isso, Ok, certo. então esquece aqui. Esquece o marrom. Eu estou vendo esquece. só o azul, isso. Só o azul claro. Então, esquece Tá. ele não existe. Tá? Tá. Eu posso dizer que esse ponto aqui, ele é o circuncentro? Olhando assim, não. Não Ou posso, posso? porque né, eu não sei se esse ponto aqui é ponto médio, né? Isso, Não então, sei é se isso que eu quero igual. dizer. Isso, para ele ser ponto médio, eu não posso pedir no GeoGebra para que ele possa encontrar o ponto médio desse segmento. Aí ele vai cair no mesmo lugar. Isso não dá certo. Tá. Não, chegar aqui e pedir, traça o ponto médio em cima. Não, traça o ponto médio no segmento. É que eu estou vendo pelo celular, deixa eu aumentar. Por exemplo, peço do DF, peço o segmento do DF, ponto médio do segmento DF. Onde é que ele vai cair? Ele vai cair no ponto C. Então, mas a questão já é um pouco mais do que dessa construção, né? O que nós insistimos aqui é que o GeoGebra, ele é para verificar. Você tem toda a razão que se eu escolher aqui a ferramenta... Isso, eu quero a ferramenta. Para traçar o ponto médio. Essa ferramenta aqui, para traçar o ponto médio, né? E escolher esse segmento, ele vai... Não deu certo. Não, aí eu quero segmento para ele cair no ponto C certinho. Eu quero o segmento do D ao F. E aí o que vai acontecer? Ele vai cair no C. O ponto médio vai cair no C. Porque aí eu vou também, dessa maneira, provar Não, isso. então, é isso que nós insistimos, Gislaine. A gente não pode provar nada com construção de GeoGebra. O GeoGebra, ele é verificação. Eu vou traçar aqui, ó, o segmento CF. Certo. Tá? E pedir o ponto médio do segmento CF. Não, aí ele o vai, CF... Ele vai coincidir, obviamente, mas aí
você não vai estar ajudando o seu aluno a desenvolver a geometria dele. Ele vai apenas replicar o que a ferramenta propõe. Então, o que nós temos aqui no GeoGebra é um auxílio para realmente verificar que é ponto médio. A geometria, ela é muito mais do que isso. Nós Não, temos que sim, eu sei. trabalhar com conceito, com raciocínio, né, como é que eu vou provar que isso aqui, esse lado aqui, ó, é igual a isso? Né? Uma das sacadas foi justamente considerar os paralelogramas, né? Então, ó, D, C, Sim. E, A é um quadrilátero, uma figura de 4 lados. Essa Certo. figura de 4 lados, ela é um paralelograma? O que é Deixa um eu enxergar paralelograma? ela. Um paralelograma é uma figura de 4 lados 4 com 2 a 2 lados. paralelos. Ela é um paralelograma? Ah, sim, agora eu consegui enxergar. Tá, eu não estava conseguindo enxergar o paralelograma. Isso. Ela é porque pela construção, né? Eu Pela construí esse construção. lado paralelo a esse. Construiu. E qual é a propriedade do paralelograma? É que ele tem os dois lados, 2 a 2, do mesmo tamanho. Então, se eu vou lá e com GeoGebra, né, e perto ali para me dar o ponto médio, achou o ponto médio, aí você viu quanta coisa que nós perdemos? Né? Então, essa é a filosofia. Nós não podemos, né, provar nada que obedeça, né, da ferramenta. Aqui, ó, teve uma coisa que eu mencionei, né, mas eu não provei. Eu falei, ó, isso daqui são bissetrizes, né, isso aqui é em centro. Certo. Mas isso eu estou só mencionando, né, a demonstração desse fato aqui, ó, tenho certeza que o João ele vai fazer isso para mim na próxima aula dele, tem que ter ali, através dos seus critérios, suas definições matemáticas, ok? Então, a gente não pode deixar na mão do GeoGebra para ele achar as propriedades, né, para a gente. A gente só vai nos auxiliar, fazer ali os desenhos, as verificações, mas sempre utilizando conceitos e definições da geometria. Não, sim, tudo bem. Não, é porque eu pensei que eu entendo e eu acredito que meu aluno iria falar isso. Ah, posso mostrar que um lado é igual ao outro, se aqui tiver um ponto médio e tal. Eu acho que eles também vão pensando dessa maneira. Então, é por isso que eu pensei. Eu falei, de repente, porque assim, nós olhando, quando você olha a figura, você consegue perceber que um lado é igual ao outro, mas isso não é percepção provável. visual, né? Isso é percepção visual. Isso. E aí eu poderia pedir, por exemplo, para ele que ele traçasse o segmento e verificasse através da medida, se a medida é a mesma, porque isso é uma construção. Quer dizer, ele lê tudo isso que a gente coloca aqui, esse conceito, é uma coisa muito mais avançada. Então eu iria assim, ó, vamos ver se um lado tem o mesmo tamanho do outro. Se você movimentar... Isso com o aluno iniciante, né? Com o aluno iniciante. Quando a gente fala em demonstrações também, imagina se já uma certa maturidade também do aluno. Agora, se for mais inicial, aí seria válido você experimentar. Vamos medir aqui, tanto, medir lá, tanto. Okay, tanto. E aí, a medida, aí eu pensaria, por exemplo, eu estou lá numa 7ª série, no 8º ano, 9º ano, ou mesmo no ensino médio. Você vai mexer na ferramenta e vai provar que a medida de um lado é igual à medida do outro. Eu tenho uma outra maneira de provar. Como é que eu poderia provar? Eu poderia provar lá que aqui é ponto médio. O que é o ponto médio? Como é que ele aparece? Por que ele aparece? O ponto médio aparece para nos determinar a altura. Então, o que significa isso? Qual é o tipo de reta? Então, é bissetriz? É mediatriz? Aí eu iria questionando isso com ele, porque aí você vai raciocinando, ele vai percebendo que uma reta pode ser a mesma que a outra, só vai mudando ali né, e ela vai se cruzar, a mediatriz vai se cruzar com a bissetriz, e aí vai criando os pontos. Então, eu penso no aluno que não tem todas essas ferramentas, tudo isso que a gente está pensando aqui. Ô, professor Alessandro. E aí vai construindo. Aí não sei se eu estou errada, mas é o que você está falando. Não, mas dá para levar a ferramenta para eles, né? Uma vez que só precisa de uma conexão com a internet. Professor Alessandro, não, então, por favor.
que eu estou pensando? Eu estou pensando que se eu quero levar essa ferramenta para o meu aluno lá, e para que ele comece a fazer as construções e verificar que o que eu tenho no livro didático realmente é verdade, você constrói isso num desenho com régua, compasso, né? E você também constrói nessa ferramenta e ela te dá essa possibilidade de você ver tudo isso e provar tudo isso, vai ficar... Eu acho que eu vou construindo na mente dele que existem conceitos e o porquê desse conceito, que ele é verdade e tal, e que tem uma teoria por trás disso. Mas eu penso na construção do pensamento dele, até a gente chegar, claro, no nível que nós estamos tentando aqui, né? Por Opa, isso que boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ok. Pode falar, Wilber. Ô, professor Alessandro, é que eu queria comentar assim, que no começo você começou a falar de mediatriz. Aí Isso. logo depois você entrou num triângulo, né? E a mediatriz definindo o circuncentro. Na criação da figura que você puder pôr, que é o triângulo marrom, você traçou as alturas. Eu perdi tudo aqui, né? Aí quando você traçou aquelas alturas, você chegou no ponto chamado ortocentro, representado pela letra H, né? Eu, às vezes Certo. confundia, pensava que o ortocentro com o O tinha que ser o O, né? Essas confusão às vezes, e a gente esquece um pouquinho. Não, Aí, depois você traçou umas retas paralelas ao triângulo, que criou o segundo triângulo grande. E aí a própria reta, que era a altura, ela se coincide com a mediatriz, com o triângulo grande. Uhum. E aí depois, no pé das perpendiculares, você criou um triângulo chamado um triângulo órtico, que aí você falou que o ponto passa a ser as bissetrizes. Isso, o ortocentro no triângulo órtico, ele passa a ser em centro. Então tem o triângulo na construção, esse marrom, aí traçou as alturas. Com essas alturas, cria-se o ponto do ortocentro H, aí você criou as paralelas do lado do triângulo marrom, aí surgiu esse Uhum. triângulo azul grande, aí Isso. você fez umas relações de propriedade para provar os quadriláteros, né? Isso. Eu tenho esse quadrilátero, então esse lado é igual a este. Eu tenho esse outro paralelogramo, esse lado é igual a esse. Então, esses dois lados são iguais. Aí você falou que através dos pés das alturas do triângulo marrom, nos pontos, pode ser criado um triângulo órtico, né? Peraí, então, aí acabou aqui. Então, esse H, o ortocentro do triângulo pequeno é o circuncentro do triângulo grande. Acabou. Aí uma outra coisa é nos pés, né, dessas alturas, eu formo um terceiro triângulo, chamado de triângulo órtico. E aí, esse ortocentro, nesse triângulo órtico, ele vai ser incentro. E o triângulo perdão, para as próximas aulas, tem alguma relação aí? O incentro, né? O incentro vai ser um assunto para a próxima aula. Entendi. Tá bom, muito obrigado, professor. Ok. Ó, o Juan foi parar lá nas alturas. Tá no espaço aí, Juan? Ô, Juan, quer complementar alguma coisinha? Não, o triângulo marrom também é chamado triângulo medial do triângulo azul. É isso. O também, en inglés tem outra palavra, é medial. Então, a partir do triângulo em azul, se você corta tudo a metade, você chega no triângulo marrom. E aí, esses quatro triângulos todos têm a mesma área. Os três azuis têm a mesma área entre si e é a mesma área do triângulo marrom. Só esse detalhe que queria comentar. Troquei o fundo de tela. Base vezes altura, né? Tudo a mesma base e a mesma altura. Certo. Ok, e aí, então, deixa eu dar a sequência aqui. Opa. Pessoal, então,
havia mencionado aqui uma propriedade, né, com relação à reflexão da altura em relação às retas, né? E também uma outra propriedade, que vai ser a reflexão em relação ao ponto médio, tá? Então, continuando aqui, ó, com relação à reflexão com relação aos lados, né, eu obtenho aqui todas essas três reflexões em cima do circuncírculo, aí pega um ponto médio. Eu vou refletir esse ponto aqui, ó, na direção desse ponto, e onde que ele vai parar? Eu uso essa ferramenta de reflexão aqui, ó, né, reflexão com relação a um ponto. Deve estar aqui em relação ao ponto, ó. Aqui, ó, reflexão com relação ao ponto. E aí, o resultado, vou pegar aqui outro ponto médio, aqui outro ponto médio, né? Então, vou refletir esse aqui com relação a esse ponto. O resultado vai ser esse H'3, tá? Ou seja, vai cair também em cima do circuncírculo. Esse aqui, ó, vou refletir com relação a esse ponto médio aqui, ó. Então, ele vai cair também lá em cima do circuncírculo, né? Refletiu aqui. E, por fim, esse ponto H, refletindo com relação a esse ponto, né? Vocês vão perceber que também vai cair em cima do circuncírculo. Ou seja, nessas 6 reflexões, né, 3 por lado e 3 por ponto, todas elas pertencem ao circuncírculo, né, que é a circunferência aqui centrada no ponto O. Então, é uma outra relação entre circuncentro e ortocentro, da qual eu não estou provando, né? Vocês já vão saber já por que eu não vou provar ainda. E aí, uma terceira proposição vai ser o seguinte, ó, né? Eu vou unir o meu vértice A ao H, obter esse segmento AH e o segmento de A até o circuncentro. Aí, esse ângulo, tem um ângulo aqui que esse lado, né, faz com o segmento AO, e eu afirmo para vocês que esse ângulo é igual, tá, a que o segmento AH faz com a outra, com o outro lado do triângulo. Eu estou colocando assim apenas os resultados, pessoal, porque isso daqui, essa construção, é o nosso desafio 5. Ok? O que vai ser o desafio 5? Vai ser vocês replicarem esta construção, tá? Então, construírem aí um triângulo, né, o ortocentro, o circuncentro, as suas reflexões, tá? E ilustrar aqui a igualdade desses ângulos, tá? Evidentemente, né, vocês vão entregar sem os auxiliares, tá? E aí, na construção, ela deverá vir acompanhada, né, do enunciado dessas 3 proposições, ok? E aí, para tirar o 10, para fechar o 10, eu gostaria que vocês demonstrassem pelo menos uma dessas proposições aqui, ó. Pelo menos uma dessas propriedades que eu listei, tá? Então, nosso desafio 3, nós vamos ter aí a construção, né, do ortocentro, do circuncentro, do circuncírculo, essas 6 reflexões, o enunciado das proposições e a demonstração de uma delas. Combinado? Porque aí eu vou prosseguir para falar de outras relações, né, envolvendo agora também os 3 pontos notáveis, né, o baricentro que o Sr. Juan apresentou e esses 2 que nós estamos vendo agora. Lembrando aqui, né, o baricentro, né, encontro aqui de cada vértice, né, com o ponto médio, né, do lado oposto. Aqui o incentro, né, o professor João ele vai apresentar na próxima aula, né, que vai ser o encontro das bissetrizes, e aí eu vou ter aqui uma circunferência, vai ser o centro da circunferência, né, que vai tangenciar todos os lados, ou seja, ela vai estar inscrita, né, no triângulo dado. E também, né,
apresentei de hoje o circuncentro, que são as encontro das mediatrizes, né, passando aqui pelo ponto médio, mas são retas perpendiculares, né, em geral não são sevianas, e as encontro das alturas, né, como sendo aí o ortocentro. Essa figura aqui, né, eu já até mostrei, né, o pessoal já viu ano passado, né, então estou repetindo aqui, que o que é interessante é que uma maneira, né, de visualizar os 4 pontos notáveis, né, simultaneamente, né. No meu ensino médio eu conhecia como sendo bico, né, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, né, como o professor falou aí, né, o O como sendo aí do encontro das alturas. Aí formava a palavra bico, né, para guardar aí fica fácil de memorizar. E aí, o que é interessante, né, com relação ao circuncentro e o ortocentro, é que, se eu colocar esses pares, né, de retas, né, paralelas aqui, eles vão delimitar, né, os outros pontos notáveis, ok? Olha em qualquer situação aqui, ó, os outros dois, eles estão sempre nessa delimitação aqui com esses pares de retas paralelas. É só uma curiosidade. Uma propriedade interessante é que eu consigo obter triângulos agudos, ok? Saber situação visual aqui em que, quando é que eu vou ter um triângulo retângulo, é quando o ortocentro coincidir ali com o vértice, e passando do vértice, né, então vou ter aqui ângulo maior que 90, ou seja, vou ter um ângulo obtuso, tendo aí um triângulo obtusângulo. E esses 2 pontos notáveis, que nós estamos discutindo na aula de hoje, são os 2 que podem assumir posições fora, né, do interior do triângulo. Os demais não, o baricentro, né, que é o centroide e o incentro, eles vão, em qualquer situação, permanecer no interior do triângulo, mas esses 2 aqui, ó, se eu tenho a situação do triângulo obtusângulo, eles podem sair fora. Então, aqui, ó, uma outra situação de triângulo retângulo. Quando ocorre isso, né, o ortocentro, ele assume, né, um dos vértices, automaticamente o circuncentro ele já assume ali o ponto médio, ok? E aí, uma outra situação, né, 90 graus aqui, ó, já vai assumir, né, no lugar do C, e no lado oposto, né, o ortocentro, ele vem e assume ali o ponto médio. E o que eu trago aqui para vocês, né, com relação a essas construções, é que parece, né, que esses pontos aqui são sempre colineares. O professor Ron já mencionou, né, na aula dele, que os pontos aqui, eles são colineares. E precisamente, né, eles são colineares, e quem já verificou isso e demonstrou essa colinearidade é o nosso amigo aqui, o matemático Euler, tá? Então, a reta que passa, né, por esses 3 pontos colineares, né, o ortocentro, o baricentro e o ortocentro, é a chamada reta de Euler. E o incentro? O incentro é um cara chato ali, ó, né? Ele só vai pertencer numa situação em que nós tivemos ali um triângulo isósceles. Então, aqui está mais ou menos aqui, isósceles, né? Tem que pertencer aqui ao centro, então eles estão alinhados, né? Vou colocar aqui, ó, nessa situação aqui. Aqui eles estão mais ou menos aqui alinhados. E o senhor Juan também já mencionou, né? Mas aqui fica bem visível que esses pontos aqui eles vão coincidir. A reta vai ficar doida, né? Que vai passar um ponto só. Quando eu tenho a situação em que o triângulo ele é equilátero. Vou tirar ela aqui, ó. Então, se eu colocar aqui mais, eu estou na mão, né? Mais ou menos aqui, ó, uma mesma, fazendo eles ficarem todos sobrepostos, né? Então, eu posso afirmar aí que o meu triângulo ele é equilátero, né? E aí, uma proporção, né, que o Juan demonstrou e vamos utilizar dentro de mais instantes, aqui é a distância, né, aqui, em caso de qualquer triângulo, né, do vértice até o baricentro, através de
de qualquer mediana, né, vai estar na proporção aí de 2:1. Então, o que eu vou demonstrar para vocês é que esses pontos aqui, eles são, eles estão alinhados, tá? Eles definem aí a chamada reta de Euler. E reta de Euler, só para esse tema, também vai ser um assunto, né, de uma aula mais à frente aí. Então, eu vou sair aqui do meu geometria e vou voltar para o online. Então, eu estou fazendo aqui diretamente do site aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho. E vamos demonstrar que o baricentro, né, o circuncentro e o ortocentro são pontos colineares. Essa é uma demonstração aí feita pelo professor Juan, que está ali no pré-print, né, Juan? Foi submetido, entre outras coisas, né? Então, traz aí esse resultado. Bom, para isso, pessoal, nós vamos considerar o segmento HO, isso. Vamos unir, né, os dois pontos notáveis, né, o ortocentro e o circuncentro, e fazer interceptar aqui com essa mediana com relação ao vértice A, ok? Vamos supor que a intersecção desses dois segmentos, né, é esse ponto aqui que eu estou chamando de G'. E eu quero demonstrar, né, que G' precisamente, né, o ponto G em função de propriedades que vão aparecer por aí. Então, para isso, né, eu vou passar aqui as construções, né, do ortocentro e do circuncentro, né, as alturas e as mediatrizes, e destacar esses triângulos aí. E mostrar que esses triângulos, né, de mesma cor, na verdade, são triângulos semelhantes. Vou limpar um pouquinho aqui. O caso aqui de semelhança desses dois triângulos aqui, acho que é mais fácil ver, porque eu tenho aqui, ó, ângulos opostos, tá? Opostos pelo vértice. E nessas paralelas, né, formada pela altura e pela mediatriz, eu tenho aqui uma transversal. Então, esse ângulo aqui, ele é alterno e interno, então são ângulos iguais, então dois ângulos iguais, né, já tenho ali um caso de semelhança. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, o que me permite afirmar que ao contrário, eu posso, né, reescrever aqui em cruz, né, faço esse camarada aqui multiplicando, esse dividindo, ou seja, né, a proporção, né, desse lado maior por esse lado maior está na mesma proporção do que esse lado aqui que está em pé por esse outro lado que está em pé. Essa igualdade aqui. Mas só que essa proporção eu posso tirar ali do outro triângulo, né? Então, esse lado aqui também está nesse triângulo azul claro, né? Esse lado em pé também está no outro triângulo azul claro. Eles também são semelhantes, né? Por que eles são semelhantes? Vamos ver esse ângulo aqui. Esse ângulo está formado por essa perpendicular e esse lado. E esse ângulo aqui, ó, também ele é formado, esse aqui, de baixo aqui, ó, ele também é formado por uma perpendicular e esse lado que é paralelo a este, né? Então, esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Ok? E pelo mesmo motivo, né, esse lado aqui, que é paralelo a esse, por que é paralelo? Porque ele é a base média, né, do lado AB. Então, esse lado aqui paralelo a esse. Agora, eu quero ver esse ângulo aqui. Ó. Esse aqui é formado por esse lado e essa outra altura relativa aqui, ó, tá? Em relação ao vértice B. E esse ângulo aqui é formado, né, por esse lado que é
paralelo, né, a essa altura, e esse lado que é paralelo, como é base média, né, paralelo à minha base que eu estou avaliando, então esse ângulo também é esse ângulo. Ou seja, né, eu tenho que esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Dessa forma, né, a proporção que eu tenho aqui, ó, de A até H para OD, está na mesma proporção que esse lado está para este. Mas só que essa base aqui está para a sua base média na proporção de 2, né? 2 vezes, né, o valor da base média. Então, essa proporção aqui, ela é, essa proporção inicial, né, que é igual a essa daqui, é igual a 2. Passando, né, esse camarada aqui, multiplicando, eu vou ter que, sobre essa mediana AD, o ponto G' tem a seguinte propriedade. De A até G' é o dobro de G' até D. Mas esse só vai acontecer, né, se o G' for o baricentro, né, como o Juan ele mencionou na aula anterior. Então, esse ponto aqui, na verdade, ele é o baricentro, né, então provando que esses 3 pontos, eles são colineares. Logo, né, a reta que passa por esses 3 pontos colineares, né, chamada de reta de Euler. E aí, tem, né, um resultado que nós podemos tirar também dessa demonstração aqui, ó. Como, agora, assim, de HG, né, está para OH, assim como, né, o AH está para OD, que é igual a 2, tá? Passando esse camarada para cá, então, a medida, né, do ortocentro até o baricentro é sempre igual a 2 vezes a medida do baricentro até o circuncentro. Eu me lembro, né, que o Juan disse, né, que o baricentro ele é um ponto, né, na qual quando você faz reflexões, né, de igual a menos meio, reflexão é isso, Juan? Reflexão, né? Una homotetia. Homotetia. É Um homotetia, centro em G de isso, fator menos um meio. É a homotetia de menos meio, porque ele vai, né, vai multiplicar por meio para obter esse comprimento, e como está do lado oposto, né, eu assisti, né, o vídeo da aula, não está presente. Então, é uma outra relação interessante, né, dado aí o ortocentro e o circuncentro, de que o baricentro, né, está alinhado aí com esses pontos, formando a reta de Euler. E a reta de Euler, né, ela, vamos voltar a falar mais uma vez, como um tema de uma aula bastante caprichada que o professor João ele vai nos apresentar. Bom, mais uma outra característica, né, para relacionar o ortocentro e o circuncentro vai ser esse chamado círculo dos 9 pontos, né? É claro, né, que o círculo possui infinitos pontos, mas ele passa por 9 pontos especiais. Quais são esses pontos especiais? Então, esse círculo aqui, ele vai passar pelos 3 pontos médios, né, de cada lado, tá? Ele passa pelos 3 pontos médios de cada lado. A testa aqui, né, dado lá do circuncentro. Ele vai passar pelos 3 pés das alturas, tá? Por esse aqui, por esse aqui, por esse daqui, pelos 3 pés das alturas. E vai passar também por 3 pontos, né, com uma característica interessante. Esse ponto aqui, que eu chamei M de BH, é o ponto médio de H na direção de B. Tá? Então, tem aqui o segmento de H até B, o ponto médio, né? Então, tem esse ponto, que é um ponto dessa circunferência dos círculo 9 pontos. Esse ponto aqui, ó, então está aqui o H, ele é um ponto médio, né, entre o ortocentro e o vértice A. E, finalmente, né, esse ponto aqui, ele também é um ponto médio entre
o ortocentro e o outro vértice C. Tá? Então, ele passa por esses 3 pontos médios, né? Pelos 3 pontos médios do lado do triângulo e pelos 3 pés das alturas. Né? Então, 3 mais 3 mais 3, ele passa aí por 9 pontos especiais, ok? E aí é o que eu vou demonstrar para vocês. Para isso, né, eu descobri que é possível você colocar aqui o controle deslizante, né, aqui em vertical, é uma coisa que, primeira vez que está aparecendo aí, acho que ninguém tinha visto isso aqui ainda, né, então, uma coisa minha aí, não é brincadeira, isso aqui eu copiei lá do colega lá, eu achei ficou muito legalzinho. E como vamos provar, né, que ele passa pelos esses 9 pontos? Então, a primeira estratégia é considerar, né, 3 pontos. Né? Vamos pegar os 3 pontos médios, né, com relação aos lados, aqueles que são os pés das mediatrizes, e traçar um certo círculo. Tá? Mas não tem problema, né? Considera aqui os 3 pontos, né? Vou lá e traço o círculo. Ok. Isso é sempre possível de fazer. E aí eu vou agora demonstrar que esse ponto aqui, ó, né, o pé dessa altura, ele também pertence a esse círculo de 9 pontos. Ok? E como é que eu vou fazer para demonstrar que esse círculo ele está aqui? Bom, para isso, né, eu vou usar o fato de que se eu construir aqui, né, pego aqui um arco capaz, tá? Ou seja, né, essa linha aqui pontilhada, aqui, que é um semicírculo, né, centrado aqui no ponto médio, né, raio A, passando aqui, né, aqui por esse H, passa porque esse aqui é um 90 graus, né? E só para lembrar a seguinte propriedade, né, de que nesse triângulo, né, A, o pé da perpendicular, B, nesse triângulo, né, a distância do pé da perpendicular, que é o ponto médio, tá? É a mesma distância, né, do ponto médio até o ponto A, que é a mesma distância, né, do ponto médio até o ponto B. Então, eu vou usar esse fato aqui. E para que eu vou usar esse fato? Eu vou usar esse fato para provar, para argumentar que na construção desse trapézio aqui, eu tenho um trapézio isósceles. Se o trapézio ele é isósceles, então ele é um trapézio cíclico, ou seja, ele está inscrito aí numa determinada circunferência. Tá? Então, tem aqui a circunferência que passa por esses pontos aqui que eu construí, e agora, né, eu vim aqui e quero mostrar que esse ponto aqui também pertence a essa circunferência. Então, construo esse trapézio, né, e vou observar o seguinte, ó, que de HB até esse ponto médio, né, a distância que ele tem, eu acabei, né, de lembrar com vocês, é igual à distância de A até o ponto médio. Tá? Porque, né, por causa aqui desse arco capaz. Então, isso aqui é um raio, né, essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que é a metade da distância de A até B. Então, a distância de H até o ponto médio é igual à distância do ponto médio até o ponto A, que, por sua vez, vai ter a mesma medida, né, da sua base mediana. Eu estou unindo esses 2 pontos médios, é que eu tenho a base média, né, do lado AB, então esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, ou seja, eu tenho aí um trapézio isósceles. Se o trapézio é isósceles, ele é cíclico. Sendo cíclico, né, esse ponto ele pertence à mesma circunferência, né, que passa ali pelos 3 pontos médios. E essa circunferência que passa pelos 3 pontos médios, né, é a circunferência que eu chamei por hora aí de C9. Tá? Então, esse pé da perpendicular aqui, ele está, né, nesse círculo, e, analogamente, né, fazendo construções ainda de outros trapézios, né, eu consigo provar que esse outro pé da perpendicular também está, e esse outro pé da perpendicular aqui também estará. Okay? Então, nessa demonstração, já
agrego mais 3 pontos, né, neste meu círculo de 9 pontos. O que fica faltando agora, né, é mostrar que esses pontos médios, né, com relação ao ortocentro também, né, faz parte do meu C9. E como é que nós vamos fazer isso daí? Então, por exemplo, mostrar que este ponto médio, né, entre o ortocentro e o vértice B, esse aqui em cima, também pertence ao círculo. E a estratégia, né, é construir um trapézio, né, com 3 pontos do círculo, né, que é esse ponto médio, essa altura que eu acabei de mostrar que está lá, mas esse outro ponto médio do lado. Construir esse trapézio e mostrar que esse ângulo aqui, ó, que esse lado faz com a diagonal, é igual a o ângulo que esse lado faz com essa diagonal. Em particular aqui, né, o ângulo de 90 graus, tá? Então, se eu mostrar que esses dois ângulos são iguais, eu tenho aí que o trapézio ele é cíclico. Logo, né, esse ponto aqui ele vai pertencer também ao C9. E como é que eu mostro, né, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, né? Que, na verdade, é um ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Então, para isso, né, eu considero esse segmento aqui, né, que vai lá daquele ponto médio até o pé da altura aqui. Esse outro segmento, né, unindo, né, esses dois pontos médios aqui dos lados. E aqui, né, um segmento auxiliar. Esse pontilhado aqui, que vai desse ponto médio do lado até esse ponto médio aí, no meio caminho do ortocentro. Ok? Aí, dá uma olhada aqui nesse... Devia ter pintado, né, mas considera aqui o H. Nesse triângulo, ó, BHA, nesse triângulo, tá? Esse pontilhado vai ser base média, né? A base AH, ao lado AH. Tá? Esse pontilhado, nesse triângulo deitadinho aqui, ele é a base média. Mas se ele é base média, então ele é paralelo, né, ao AH, ou seja, ele é paralelo a essa reta aqui, ó, que contém, né, a altura relativa ao vértice A. Então, esse pontilhado, né, que é paralelo daqui até aqui, é paralelo, né, com relação a toda essa reta. Ok. Aqui, como eu falei para vocês, né, unindo os pontos médios, eu vou ter a base média. Evidentemente, a base média ela é paralela, né, à base, nesse caso aqui, a base BC. Então, esse lado é paralelo a este, esse pontilhado é paralelo a este. Mas aqui é a altura. O ângulo é da altura com a base é 90 graus. Então, esse ângulo aqui também é 90 graus. Ok? Repetindo, ó, esse pontilhado é paralelo à altura. Esse outro lado, que eu estou unindo os pontos médios, né, paralelo a um lado do triângulo. Ao ângulo da altura com o lado é 90 graus. Então, esse ângulo aqui, né, realmente é um ângulo de 90 graus. Se é um ângulo de 90 graus, né, é um ângulo igual desse lado aqui, né, com a diagonal em um lado, e isso aí nos caracteriza que nós temos um trapézio que é cíclico. Se ele é cíclico, esse ponto em questão ele vai pertencer à mesma circunferência, né, que passa por esse ponto médio, por HB e por ponto médio do lado AC, que é o C9. Então, ele também está no C9. Professor Alessandro, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Clóvis. Oi, Clóvis, boa tarde. Professor, e se eu só falar que o ângulo de 90 graus desse triângulo retângulo, aqui vale 90, é 90 porque ele corresponde ao ângulo central 180 graus, e o ângulo correspondente ao ângulo central, o ângulo escrito na circunferência, correspondente ao ângulo central, ele é metade do ângulo central, pode ser também assim, né? Então, Clóvis, eu acho que eu ainda não sei que aquilo é uma diagonal. Não, mas aquilo é diâmetro. Eu ainda não sei que, desculpa, é um diâmetro. Sim, agora que ele é 90, agora que eu posso afirmar que ele é um diâmetro.
até então... Ah, né? tá, eu estou falando pelo desenho, entendeu? Que Sim, já não, estava o o desenho já desenho. está prontinho, né? O desenho já Aham, está, tá, beleza. Ok, Tá, mas é bem tranquilo. observado. Tá, Agora que eu tenho, né, que ali é 90, então, como o Clóvis aí observou, agora eu posso afirmar, né, que tá. Desculpa ali aí. não, é bem pertinente mesmo. E o que é interessante aí também, né, sendo aí agora um diâmetro, ali o centro ali desse diâmetro, né, nós vamos ter que o ponto médio, né, de cada lado, ele é diametralmente oposto, né, a esses pontos médios formados pelos ortocentros, né, para todos eles também. Depois eu vou comentar, né, essa outra situação também. Bem, então, né, esse ponto aqui, ele está no meu C9, né, analogamente, né, todos os demais estão aqui no C9. Analogamente, esse ponto médio, né, fazendo a mesma construção para o lado de cá, prova-se que ele vai estar aqui, esse aqui, né, o médio de H também. Bom, agora vamos, né, investigar quanto vale o raio, né, dessa circunferência, desse círculo de 9 pontos, ok? Para isso, eu vou precisar desse quadrilátero aqui, ó. Lembrando, né, que o ponto H, ele está aqui, ó. Aqui é o ponto H, de B até H. Esse aqui, por definição, é o ponto médio, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ter a metade, né, de B até H, que vai ser igual a esse pedacinho aqui. Propriedade, né, que eu já estou usando aqui pela terceira vez, né? Então, esse segmento tem o mesmo valor desse segmento. E aqui, vou chamar de 2Rs, né? Agora, por que ele vai ter o valor desse segmento aqui? Pegar... Acho que dando um lápis demora, eu não estou enxergando por que aqui é um quadrilátero. Esse lado é igual a este. Se alguém puder me ajudar aí. Se esse lado aqui, né, que eu chamei de 2R, né, sendo igual a esse lado, e esse lado aqui, ele é o que vai de O até o B, né, do O até o vértice, então ele é o raio, né, da circunferência circunscrita, tá? Então esse lado aqui de valor 2R, né, que é o raio que eu quero saber, igual a esse outro lado que é o raio grande, então nós vamos ter que o valor do raio da circunferência C9, tá? É metade do raio da circunferência circunscrita. Agora só me fugiu porque é um paralelograma. Quando você está preparando a aula, é tão óbvio. Eu tenho que esse lado aqui é igual a este. Não é porque são paralelos, não, professor, esses dois lados aí? Por que são paralelos? Cada distância? Basta que você tem que o B, MBH é paralelo ao MBC, eles são paralelos e têm a mesma medida. Então, já... Então, o fato de ser paralelos e com a mesma medida garante que essa figura é um paralelogramo. Isso mesmo, Juan. Você fez a lição de casa aí. Eu tinha combinado nessa pergunta, né, nesse momento aí, para participar. Então, com o mesmo argumento, né, vamos olhar agora... Né, bom, então, com essa figura, tá, demonstra-se que o raio é a metade do raio da circunferência circunscrita. Agora, né, pegando um pedacinho de baixo aqui, ó, que tem a mesma medida, né, desse valor aqui,
eles são paralelos, né? Então, só unir esses dois aqui, eu vou, garantidamente, né, eles serão paralelos. E aqui nesse paralelogramo, né, se eu considerar aqui, né, esse M', né, como sendo a intersecção, né, desse diâmetro, né, com o que liga o ortocentro até o circuncentro, então, por esse paralelogramo, né, esse M', eles vão se interceptar aqui pelos seus pontos médios, tá? Então, na verdade, esse M' aqui, que vai ser o centro, né, desse diâmetro, ou seja, o raio da minha o centro do meu C9, na verdade, é, pro lado de cá, o ponto médio entre o ortocentro, né, entre o ortocentro e o circuncentro, ok? Então, tá ali o nosso ponto médio. Então, tá aí o nosso círculo, né, de 9 pontos, ok? Um círculo centrado aqui, ó, nesse ponto que vai ser o ponto médio entre o ortocentro e o circuncentro, né? Vou ficar aqui. E qual vai ser o raio desse círculo especial que vai passar por 9 pontos, né, especiais? O raio é simplesinho, só pegar a metade, né, do raio da circunferência circunscrita. Ok. Alguém quer perguntar alguma coisinha, pessoal? Não vou prosseguir aqui com a última parte, que é algo envolvendo aí os coleguinhas do João, né? Que é o problema do Irã, né, a Olimpíada do Irã, que é um problema bastante interessante. Eu vou só enunciar porque eu não tive tempo ainda de terminar esse problema, mas ele traz construções, né? É o problema 8 aqui, ó. Você vê que aqui nas nossas notas, né? Vai ter uma relação de problemas para vocês resolverem. Não fiz nenhum, porque o pessoal gosta, né, de resolver e apresentar. Pessoal, se alguém também quiser implementar esse problema 2, né, no GeoGebra, né, e apresentar também, mesmo que está aqui com a resolução, né, é válido. Então, tem uma situação bastante interessante. E aí eu, né, falei, vou buscar aqui um problema de Olimpíada. Aí eu fui lá direto, acho que deve ser, né, aqui. E o enunciado dele bem elaborado, né? Lá tem um triângulo ABC, ele vai fixar o ângulo em A igual a 60 graus. Aí vai pegar um ponto D, né, sobre o outro lado, e vai construir 3 circuncentros, né? Um circuncentro aqui nesse triângulo, outro circuncentro, né, no outro triângulo, que são os pedacinhos do triângulo maior, e depois vai unir, vai achar outros valores, e vai construir o terceiro circuncentro. E aí vai unir, né, fazer o segmento MN, e quer saber, né, provar que ele passa por um ponto fixo. Olha, Ron, eu confesso que eu fiquei uns 10 minutos só para entender o enunciado, né? Aí fui lá, fiz a construção, né? Apareceu umas coisas interessantes que eu vou mostrar para vocês aí, mas eu fiquei encasquetada com essa questão aqui que ele fala de ponto fixo, né? Um ponto fixo é aquele na qual você aplica, né, a transformada, a função operador, e ele se mantém, né? Seria a identidade. Na minha construção, né, eu não consegui identificar nada que venha a ser com esse ponto fixo. Então, não sei se isso venha a ser um erro de tradução, né, ou se realmente, né, esse ponto fixo aí é quando o segmento MN ele se contrai, né, para um ponto só. Mas vamos ver, pessoal. Eu fiz a construção e vou mostrar para vocês pelo menos a construção, que é bastante interessante, né? Vou até compartilhar aqui, ó, com vocês aí, se quiserem a construção. Então tá aí. Vamos lá. Eu preciso, né? Então, aqui um ponto. Escolhi aqui um outro ponto. E aí,
Usando essa ferramenta aqui, ó, não sei se pessoal, alguém já usou, ângulo com amplitude fixa, né? Dado um ponto, dado esses 2 pontos, né? Eu escolho aqui aquela ferramenta, ele vai fornecer esse ponto aqui, ó, que ele vai chamar, né? É como se fosse girar, né? Escolho, né, o sentido anti-horário, esse ponto aqui, ó, sobre um ângulo de 60 graus, tá? E aí, construindo aqui uma semi-reta, vou baixar um pouquinho aqui, eu posso escolher um ponto, né, aqui sobre essa semi-reta, que vai me garantir, né, que o ângulo, né, que de A a C, né, então que o C está livre aqui, ó, é sempre os 60 graus, né, que está denunciado do problema, tá? Então, vamos continuar aqui com a construção. Então, agora eu tenho, né, um triângulo, ok? Onde aqui o ângulo, tá? Ele é fixo igual a 60. Os outros pontos, os valores aqui, né? Eles estão aí livres. Então, foi uma primeira ferramentazinha, né, diferente aí que eu utilizei aí na construção do GeoGebra. Bom, então vamos continuando aqui. Aí eu tenho o ponto D, né? Aqui o segmento D. O ponto D, né, é um ponto, né, que é sobre esse lado. E agora que vem a questão dos ortocentros. Do circuncentro, desculpa. Como eu tive que construir 3, aí eu criei uma ferramenta. Tá? Criei uma ferramenta da qual eu vou escolher 3 pontos, ele vai já plotar para mim o ortocentro. O ortocentro é bem tranquilo, né? É só fazer 2 mediatrizes, mas às vezes isso aqui pode estar, né, um triângulo, né, bem pequenininho, você precisa identificar o ortocentro, e aí não vai enchendo também, né, de construções auxiliares. Então, usando a ferramenta, ele construiu aqui o ortocentro relacionado ao triângulo ADB, como é o enunciado lá do exercício 8. Então, está aqui, né, o ortocentro. Agora, do lado de cá, tá? Vou lá na minha ferramenta, e escolho os 3 pontos, aí aperto o botão, ele já vai lá e já plota o segundo ortocentro. O circuncentro. Vocês devem estar lendo aqui, ó, na ferramenta ortocentro, é que eu peço desculpa que eu errei no nome do ponto notável, viu, Juan? Depois eu não sei trocar o nome da ferramenta, aí, para não fazer tudo de novo, aí deixei ortocentro. Mas leiam-se circuncentro ali, tá bom? Então, essa ferramenta aqui, ó, é o circuncentro. Para utilizar, é bem simples, né? Uma vez que ela está criada, então, vamos supor que eu quero, né, um outro ponto aqui, ó, um ponto O3. Opa. O3 igual a... Aí eu coloco aqui, orto... Aí ele já autocompleta, né? Aí eu dou um clique aqui, e aí eu vou entrar, né, com os 3 pontos da qual eu tenho interesse em calcular o ortocentro. Eu não vou fazer agora, só para não fluir mais ainda a construção. Bom, e aí, né, não satisfeito, né, com esses 2 ortocentros, o que os coleguinhas do João fizeram? Então, ele uniu, né, o B com esse ortocentro, passou uma reta, né, de C com aquele outro ortocentro, e na intersecção, né, dessas 2 retas aqui, ó, aí eles chamaram de ponto M. Então, e ainda não contentes, né, no triângulo MCB, vai fazer o terceiro ortocentro. Então, por isso que eu usei a ferramenta, né? Então, agora, escrevi lá que o ponto N, né, é desculpa, eu estou falando ortocentro, mas circuncentro. Circuncentro. O terceiro circuncentro. Tudo aqui é tudo circuncentro, tá? Pela própria notação de O, senão vão ficar malucos aí. Circuncentro, circuncentro, circuncentro. Ok. É aí que vem a pergunta, né? Fazendo o segmento MN, onde é que vai estar o ponto fixo? Bom, aí eu imaginei que isso aqui eu vou percorrer, né, o ponto D,
Deixa eu tirar, né, aqui esses rastros aqui. Dá para fazer um suspense ainda. Vou percorrer aqui o ponto D, e aí esses pontos vão se mexer, né? O que se percebe, né, que a um dado momento, o ponto M vai passar ali no vértice A, tá? E aqui, ó, no outro momento vai coincidir aqui com o ponto, com o circuncentro A1. Outra coisa que eu percebi é que esse O1 ele está nessa direção, né, vertical, né? E o O2 ele está indo paralelo ao lado. Aí eu pensei que tem alguma coisa a ver com a altura, né? Aí fui lá, tracei ali a altura. E aí ainda não descobri nada, né? Tá paralelo a essas alturas aqui, ó. E aí o ponto N passa bem lá naquela altura, né? E o ponto A passa aqui. Aí não me deu pista nenhuma, né? Eu estou falando isso porque agora sim, né, que é interessante o uso ali do GeoGebra para aí você tentar desvendar, pelo menos qual que é o enunciado, qual a intenção, né, que esse pessoal da Olimpíadas, eles pretendiam. Mas aí, quando eu tracei as mediatrizes, né, aí eu falei, olha, que interessante, né, os ortocentros 1 e 2, né, tá cada um seguindo para uma mediatriz. E o ponto M, ele está passeando no arco aqui, ó, definido pelo circuncentro. Olha que coisa interessante, né? Será que essa propriedade aí, deixa eu só dar um zoom aqui, ó, será que ela vai se manter, né, com essa, né, nessa batida, né? Bom, aí que eu utilizei outro recurso, né, do GeoGebra, né, e aqui eu perdi isso aqui, que é a exibição de rastro. Então, vem aqui, vamos seguir o rastro aqui do meu ponto M para ver se ele me dá pistas, né, de onde é que esses pontos, né, eles estão aí passeando para tentar entender o que é essa questão aí de ponto fixo. Agora que eu estou com um rastro ali definido em cada um desses valores, né, dou aqui um play. O ponto M realmente ele vai ficar sempre sobre a circunferência circunscrita, né, ao circuncírculo, e o ponto N ele vai percorrer esse caminho retilíneo, né, que passa pelo ortocentro e pelo circuncentro. Ou seja, o N ele está descrevendo a reta de Euler, enquanto que o M descreve a Circunferência. Isso, o circuncírculo. O que é interessante também veja, olha lá, quando o ponto A1 for entrar na circunferência, o M está lá. Olha lá, pegou ele. O A2 também, pegou ele. Quando ele vai sair da circunferência, o M está lá. E vai o A2 também. Então tem também essas duas propriedades. E aí, eu acredito, né, que esse ponto fixo, né, mencionado pela enunciado do problema, venha a ser precisamente, né, essas intersecções aqui, a intersecção da reta de Euler com o circuncírculo. Ok? Alessandro, acho que tem que pedir para deixar o rastro da reta, a reta MN. O segmento? Isso. Não, maior em lugar de segmento, faz a construção de uma reta. Em lugar de segmento, esboça uma reta. E aí pede para deixar o rastro da reta. Ok, então vamos lá.
Aí está o ponto fixo. Aquele pontinho lá no meio. Opa. Então vamos de novo aqui. Esse é o ponto fixo, que está sobre a circunferência circunscrita. Então os iranianos não sabiam nada de reta de Euler, essas paradas todas. O João vai contar para eles, né, o coleguinha. Bom, nesse tipo de exercícios, né, eu não sei como é que se daria aí no lápis, né, e conta no papel aí a demonstração de que ali eu tenho um ponto fixo, né? Não, mas já tem, a sua construção já ajudou bastante, porque mostra que esse ponto fixo está sobre a circunferência circunscrita, já isso é uma boa dica. Mas por que ali, né? Já... Será que a projeção está na direção do ponto A, na altura do ponto A? Eu também não sei a solução. Eu fiz uma construção inicial, mas eu também não tenho a resposta. Mas acho que juntando a construção que você fez agora e sabendo intuitivamente onde tem que estar o ponto fixo, a gente pode guiar para resolver o problema. Na verdade, não sei a solução. Oi? Eu não sei demonstrar também, não sei resolver o problema, não. Você gerou o segmento também? Eu descobri o ponto fixo, só que eu não fiz, por exemplo, não fiz a construção da circunferência circunscrita ABC. Olha lá, esse é o segmento, ó. Dá até um desenho bonito, né? Ok. Vou só parar aqui. Ok, Juan. Eu fico à disposição aí. Se o pessoal quiser tirar dúvidas, perguntas, comentários, enfim. Só. Muito obrigado, professor. Excelente aula. Gostei dos desafios. O pessoal vai ter que quebrar a cabeça aí para provar as três demonstrações, as três proposições. Uma só, uma das três. Uma das três, mas tem três. Se alguém tiver alguma pergunta, quer comentar. Sandro, eu estou aqui intrigado entre o ponto H e o O, que é do centro do círculo. Tem um N, não tem? Tem o? Tem um ponto N, que ele fica entre H e O, que é o centro do círculo. Quando faz a animação, ele sai fora do círculo. Esse ponto N, ele tem uma função de quê? Qual ponto M? Ele fica entre o H e o O, que é o centro do primeiro círculo. Se você voltar à animação, eu achei ele muito interessante. Ele está nesse gráfico ou em outro gráfico? No outro gráfico, quando começa a fazer a animação. Eu acho que é o ponto de interseção que você colocou. Isso, acho que é o ponto de interseção. Ainda nesse exercício? Sim. Agora eu não Vamos lá, ele vai aparecer. Aqui, ó.
Ok, deixa eu... Ah, mas tá danado, hein? Aí, esse N aí é o ponto de intersecção. Ah, sim, esse M aqui? Tá, vou só repetir a construção. Deixa eu só ver se eu consigo. Agora tirei os É rastros. o M ou é o N? Quero tirar essa reta também. Reta de C, não. Tirar o rastro desse aqui. Vou tirar o rastro do ponto N. Vou voltar. Isso, agora tá aí com as construções. Eu vou tirar, né, algumas das auxiliares. Ah, o N, esse N foi... Isso. No triângulo menor, no triângulo pequeno aqui, ele construiu esse círculo. Nesse outro triângulo aqui, ó, do ADC, construiu o segundo círculo. Aí a união de C com esse círculo, né, passa a ser uma reta. E a reta definida pelo ponto B e o primeiro círculo, uma outra reta. E aí esse daí definiu, né, na intersecção dessas duas retas, o ponto M. M. Ok? Ok. E aí, dado o triângulo MBC, constrói-se o ponto N como sendo o terceiro circuncentro, né, da figura. Ah, o círculo centro da figura. O N é o circuncentro aqui do M com os outros dois vértices. Se eu modificar aqui, é só colocar aqui, ele vai virar o circuncentro do ABC, né? Então, é um outro circuncentro. Obrigado. E aí, agora, esses problemas, né, que tem esse dinamismo, né, essas animações, ou não está ali fixo, não quer medir um ângulo, né, ou medir um comprimento de um segmento. Ele quer, dentro de todas as possibilidades, né, onde é que tem uma propriedade especial. Isso aí esse é algum iluminado aí que percebeu essa construção aí e jogou para o pessoal quebrar a cabeça. Mas eu trouxe aqui para vocês, não através da construção, né? O objetivo, né, é apresentar alguma das ferramentas do GeoGebra que eu não conhecia, né, que é fixar esse ângulo, tá? E a outra ferramenta que eu já conhecia, mas que foi bastante útil aqui, que é a construção, né, do circuncentro, né, com ferramenta só fornecendo os vértices do triângulo, e já vai lá e já plota, né, o que é desejado. Então, foi nesse sentido aí. E também, depois, no final, deu uma figura bastante interessante, né? Recuperou ali como trajetória do ponto N, né, a reta de Euler, né, que eu acabei de mencionar para vocês. A reta vai passar ali por H e por O. Né? E, enquanto isso, né, o ponto M ficou passeando aí em torno do círculo. Então, foi só a construção do problema, eu achei interessante aí. E aí, fechando, né, o comentário aí do Juan, né, de lá do ponto fixo, né, de estar mais ou menos por aqui, assim. Pois bem. Perguntas, pessoal? Com relação também aos outros conceitos, ao exercício para entregar? Ou alguém... Pode falar. Oi, Alessandro. Oi, Alessandro. Gislaine. Olá, Ó, Gislaine. o N é circuncentro do triângulo, certo? E Isso, é aí, circuncentro do triângulo isso. E aí, MNB. no caso, esse segmento N e M seria o raio da circunferência. Então, também posso citar isso, e por isso que o M passeia no círculo, na circunferência. Posso falar isso também?
Não, conforme você, ó, se eu o colocar N se em outra torna situação aqui, raio. ó, já vê que já ficou menorzinho já, né? Mas mesmo assim, Mesmo assim, ele vai respeitar sempre esse raio aqui do O original, né? Tá É, certo. Conforme ele se movimenta, ele deixa de ser raio e... Não, ele tá, vai então não posso, não posso afirmar isso. É. Ou então eu posso afirmar como pergunta e o aluno, no momento que ele movimenta a ferramenta, ele percebe raio, né? que não. Também, a justificativa, né, que ele foge ali, ó, a esse raio. A esse raio. Tá. O M, né, ele tá, deixa eu colocar aqui, ó, ele vai perseguindo junto com essas duas retas, né? Talvez a construção tenha que olhar, né, lá. Ele tá seguindo ali, ó, aquelas retas ali. Errou, ele é um arco capaz aqui, né? Olhando aqui, ó. Certo. Opa, deixa eu voltar. A gente começa a enxergar um monte de coisa, e aí como que vai provar isso? Então, a ferramenta, quando você movimenta, deixa de ser verdade aquilo que você está pensando, porque não está fixo. Mas é o que você falou, o ponto fixo é o ponto A. Esse ângulo aqui se mantém, né? Então ele está no arco capaz aqui desse segmento, assim, do lado. Certo. Agora, quando passa... Posso... Por favor, porque eu tô aqui com... Eu tô que nem aluno mesmo, aqui eu sou totalmente aluno, eu fico me perguntando, mas isso pode ser isso? Isso pode ser isso? Para demonstrar que é verdade, você tem uma afirmação. Para demonstrar que é verdadeira, você precisa provar matematicamente. Certo. Só que você tem a afirmação. Para demonstrar que ela é falsa, você precisa de um exemplo só. Só um contra-exemplo já quebra toda a sua afirmação. Certo. Então, pode ser uma alternativa você trabalhar, né, por essa questão do contra-exemplo também, nem nesse caso que não ia funcionar a respectiva ideia. Tá. Não, sim, Tá certo. É que a gente fica pensando um monte de coisa. Eu fico pensando como que eu poderia aplicar isso em sala de aula, entendeu? Então, eu fico me perguntando o que o aluno poderia enxergar e o que eu estou enxergando. Então, acho que é por isso que... E, assim, claro que construir como hipótese, tese, é outro esquema. Não sei, o meu aluno não chega nesse nível. Mas é legal eu incentivá-lo à argumentação. Incentivá-lo a fazer essas perguntas. Isso pode ser raio? Aí, será que é mesmo? Será que pode? Por que não pode? Ele movimentou, mas por que movimentou? Então, o que ele significa? Quem é esse N? Ele é o circuncentro? Ele pode aparecer em outra posição, não apenas dentro do triângulo? Então, essa argumentação, na verdade, o que eu estou trabalhando no meu aluno é fazê-lo argumentar, a pensar diferente, a pensar o porquê. Claro que o nível dele provar isso, que é o nível que vocês nos colocam, é outro estágio. O que eu estou trabalhando para o meu aluno nesse momento, que é algo que é muito difícil você fazer isso em sala de aula, porque eles imaginam que venha tudo pronto, é você argumentar, é você se perguntar. Então, eu vou incentivá-lo a perguntar. É interessante você mostrar para o seu aluno, aqui, por exemplo, que os ortocentros, os circuncentros, eles percorrem as mediatrizes, né? A mediatriz azul, ela vai definir o circuncentro do triângulo original. E essas outras aqui, que eu fiz a construção, né, aqui da parte de baixo, da parte de cima, eles são obedientes, ó, eles vão perseguir, vão percorrer essa mesma linha. Sim. Essa é uma coisa interessante. E também, né, uma outra coisa que é interessante é você apresentar para eles essa chamada reta de Euler. Sim, essa daí foi muito... Não, na verdade, eu estou aprendendo aqui com vocês algo a mais. Então, mas eles sabem o que é
ortocentro, um circuncentro, um baricentro, eles sabem. Isso, então, no momento que eu apresento esse conceito, e aí eu falo, por exemplo, que existem 3 pontos alinhados numa reta, e eu estou pensando na própria ferramenta. Como que eu provo isso? Eu provo isso através das matrizes, através do determinante. Então, 3 pontos pertencem a uma mesma reta, aí eu vou lá na matriz. É outra coisa. Porque não, aí, coordenadas planas, não tem? Sim, aí eu estou trabalhando um outro conceito. Aí, como é que eu posso demonstrar isso na geometria? Aí eu vou demonstrar através esse conceito que você passou agora, que é do Euler, que até aí é uma coisa, é um conceito complementando o outro. E aí, conforme você mexe na ferramenta e o ponto desliza em cima da reta, você consegue provar. Ah, não, meus alunos são. Não, os meus alunos são eu tenho municipal e tenho estadual. O que acontece é o seguinte, claro que esse nível que nós estamos é um nível muito alto para eles, mas o que eu estou achando interessante, por isso que eu falo da argumentação, é trazer para o meu aluno algo assim, olha, você pode pensar diferente, não pensa fora da caixinha, não pensa mais em ter o exercício pronto, com fórmulas prontas, onde você só vai decorar e o dia que você esquecer, você não consegue responder nada. Então, trabalha a argumentação, trabalha como, sabe? Mas o que se perguntar. E reforço, né? Isso, as construções, elas não são demonstrações. Sim. Não é fundamentação. Isso aí tem que quebrar esse paradigma. São ilustrações. Então, essa ilustração... De um rigor, algo que vai basar para apoiar, né, aquilo que eu estou observando. Sim. Porque às vezes pode se iludir, né? Às vezes pode traçar aqui um desenho, eu posso criar aqui uma situação em que os 4 pontos notáveis são todos colineares. São colineares. E aí a construção falou, mas na verdade não, eu peguei a situação onde eu tenho um triângulo isósceles ali, eles são colineares. Então tomar muito cuidado. Quando você também coloca essa necessidade, né, desse cuidado para os seus alunos, também já é um determinado ensinamento, já é uma maneira dele pensar fora da caixinha. Fugir daquilo, né, que ele tá vendo. Eu brinco lá com os cadetes da seguinte forma, pessoal, vocês têm que ter a espada de Tandera, né? Visão além do alcance. Então, bem Thundercats mesmo. Isso mesmo. Tá certo, obrigado. Eu te agradeço. Eu tenho uma proposta, assim, aquela hora você prolongou MN, né? Se você fizer a interseção, será que não vai ficar mais claro da reta, né? Será que não fica mais claro para a gente ver? A interseção com quem? Não tinha reta MN antes? Tinha. Se você fizer a interseção ali, às vezes ajuda a gente a ver melhor, não? Com a circunferência. Isso, a interseção de quem com a... de MN da reta. Lá, da reta MN? Lá. Então, todas as retas vão interceptar aqui, ó. Né? Como o Juan... Não, então, é isso que eu tô falando. Vai estar tudo aqui, ó. É que eu pensei no negócio, mas eu acho que não. Deixa eu falar. Pode falar. Alessandro, acho que estou especulando aqui, un roteiro podría ser, primero probar que o ponto M está na circunferencia circunscrita ao triángulo ABC. Ese sería un paso. O segundo paso sería probar que ese ponto fixo está também sobre a circunferência. Aí você chama esse ponto com outra letra, chama com a letra P. O ponto fixo chama com a letra P e ele está no diâmetro MN. MP passa por N, é um diâmetro. Então, se você prova que
a posição de P não depende de D. Então, porque o que se está movimentando é o ponto D. Então, o que tem que provar que a posição desse ponto P é o ponto fixo. O ponto P aqui, ó. O ponto P seria a interseção da reta MN com a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Chamar de P a interseção da reta MN com a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, primeiro provar que M, que isso não foi provado aí, está na circunferência circunscrita ao ABC. Depois provar que a posição desse ponto P não depende de D. Independentemente onde D estiver, a posição de P não depende de D. Eu tô achando, Juan, que esse segmento, essa reta MP, ela vai ser sempre bissetriz, né? Aqui desse MCMB, ó. Se provar que elas são colineares, será que ajudaria? Quem são colineares? No caso, a interseção com M e N. Isso aí que você falou, Juan, se eu provar que num arco capaz, a bissetriz, né, ela sempre intercepta um ponto fixo, já é um começo. E para mostrar que esse M está sobre essa linha, então ela está nesse arco capaz desse segmento. Você vê aqui, ó, ela está nesse arco tracejada, arco capaz, a bissetriz dela está sempre interceptando o arco do outro lado ali, ó, num ponto fixo. Ó. Outra coisa, eu não sei quem que falou em relação ao N. M, N e o P, que é o ponto fixo, eles estão passando pela mesma reta, certo? E eles também não são fixos. Os três não são fixos, eles não mudam de lugar. Eles não caminham. O M, você consegue movimentar o M de lugar? Não. Sim, se eu mudar o triângulo... Não. Ele não sai do lugar. O ponto fixo está... tanto M está fixo na circunferência, como P está fixo na reta e na circunferência. O M passeia na circunferência, mas ele não muda de lugar na reta. E o N também não. Ou ele muda, ou ele anda. O N sim. O N sim. Tá, o N sim. O N desliza entre o segmento M e P. O N desliza. Agora o M e o P, eles estão